Bora caminhar um pouquinho para dentro do Senado. Eu citei aqui, a gente está citando a Câmara dos Deputados. Bora entrar um pouquinho no Senado Federal, porque teve reeleição de Rodrigo Pacheco, o Senado elegeu os demais integrantes da mesa diretora. Eu digo que é como se fosse um time de futebol, tem que ter 11 pessoas. Você tem o presidente, o vice-presidente, os secretários, também os suplentes dos secretários. E para a primeira vice-presidência da casa, posição importantíssima, o escolhido foi o senador veneziano Vital do Rego, que é do MDB da Paraíba. E é justamente com ele que a gente conversa agora sobre essa nova configuração de trabalhos. Senador, bem-vindo. Obrigada pela gentileza. Eu agradeço a generosidade do convite pela CNN formulado a mim. Senador, desculpe, nós não estamos conseguindo ouvi-lo corretamente. Não sei se somente eu aqui dentro do estúdio que não estou ouvindo. Acho que tem algum problema. A gente não consegue ouvir. De repente seja alguma questão com... Opa, agora sim. Agora eu estou te ouvindo, Elisa. Ah, perfeito. Puxa vida, maravilhoso. A tecnologia colaborou ao vivo aqui como uma mágica. Amém. A gente já resolveu tudo isso. Bom, senador, gostaria de começar ouvindo o senhor sobre essa nova abertura de trabalhos. O senhor que tem bastante experiência dentro do Senado, sabe bastante sobre esse rito dentro da Casa do Senado Federal. Basicamente, o que esperar para essa próxima gestão? A gente tem um mesmo presidente, mas com um presidente da República diferente. E partamos exatamente dessa constatação, ou seja, nós deixamos aquilo que se viu durante os últimos 4 anos, que foi um período de tentativas deliberadas para conflagrar o país, para desestabilizar as relações institucionais. Isso se verificou muito a partir do comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, da maneira como ele se dirigia aos seus, a incitação que muitas das vezes se proliferou para que o Brasil, para que a nossa gente não pudesse harmoniosamente tocar a nossa vida, superar as vicissitudes e grandes desafios, que não são poucos, são muitos que se acumularam durante esses últimos 4 anos. Eu estou muito esperançoso, exatamente porque o sentimento rearejado, o ambiente no qual nós estamos a vivenciar é completamente diferente, mesmo com apenas 40 dias. E mesmo levando-se em consideração, Elisa, que nós tivemos esse desastroso, lamentável episódio de agressão, de violência, com depredações, com vandalismo, devastando estruturas institucionais de sedes de poder. A presença do presidente Rodrigo Pacheco sendo reconduzido pelos seus companheiros com a maioria significativa de votos é uma demonstração de que o Senado identificou na presença de Rodrigo, na maneira como ele age, na maneira firme de defender a democracia, de defender as suas pilastras, os seus postulados, de que assim deva continuar. Congresso Nacional, o Executivo, o Judiciário, cada um destes reconhecendo os limites de sua atuação, não se permitindo e não atrevendo-se a ultrapassar esses limites, a não extrapolar os limites constitucionais às competências que cada um tem. Então, as minhas expectativas são as melhores para que nós tratemos agora do que essencialmente é importante. Diz respeito a você, diz respeito a mim, mas diz respeito muito mais aos milhões de brasileiros que esperam essa ação de governo. Tratar a reforma tributária, tratar outros assuntos do dia a dia que precisam ser deliberados pelo Congresso Nacional em parceria com o governo federal. Pois é, um Senado Federal agora muito mais dividido, principalmente após a chegada de novos senadores e senadores que vieram da gestão de Bolsonaro, ex-ministros que agora são senadores. O senhor, que tem bastante intimidade no cargo, fora vice-presidente na gestão de Rodrigo Pacheco, a passada, que agora já é passado, e agora foi reeleito para essa condição. E na ausência de Rodrigo Pacheco, quem assume é o senhor que se senta ali na cadeira de presidente da casa. Como levar daqui adiante esse Senado com essa oposição que tentou se eleger com o Marinho,
e não conseguiu. E uma das grandes bandeiras, senador, é o questionamento em relação ao Supremo Tribunal Federal. De que maneira equilibrar essas diferentes frentes e questionamentos ao Supremo? Da forma como o presidente Rodrigo Pacheco, como o Congresso e como o Senado assim se apresentaram. Nós não podemos confundir aquilo que deseja a oposição e aquilo que desejava o ex-presidente, que é afrontar o judiciário, simplesmente porque algumas decisões, alguns comportamentos não eram interessantes ao chefe ou ao ex-chefe do Executivo. Nós não vamos por essa linha. O presidente Rodrigo Pacheco, ele tem estatura, ele tem um perfil? Não. Ele é um democrata e se compromete exatamente em garantir essa reharmonização entre os poderes. Isso se viu, Elisa, já no dia 9 de janeiro, menos de 24 horas depois dos atentados terroristas, de todas as agressões de vândalos, de uma verdadeira turba que invadiu o Congresso Nacional, que invadiu a sede do Supremo Tribunal Federal e igualmente atentou contra o Palácio. Não como sedes administrativas, não como estruturas físicas, mas como emblemas e referências à nossa democracia. O exercício da oposição será, porque não há de se desconhecer qualquer um de nós, respeitado. Eu estou na vida pública há praticamente 30 anos, já exerci mandatos na condição de opositor e já exerci mandatos na condição de apoiador. E na condição de oponente, nós sempre falamos, nós sempre divergíamos, quando tínhamos que convergir, assim fazíamos, mas sem jamais perder aquilo que é fundamental, o respeito ao ordenamento jurídico, o respeito às instituições, a defesa intransigente à democracia, porque é nela que governantes e oponentes vivem, é sob ela e sob os seus prismas, sob os seus parâmetros que todos nós em sociedade vivenciamos. Não haverá problema algum. A bancada formada e eleita com o viés de direita, com o viés de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, terá de nós o respeito pleno, como todos os integrantes assim se tratam, fazendo a sua parte e nós, enquanto integrantes do governo, fazendo as obrigações relativas à defesa dos projetos que interessem à sociedade brasileira. Agradecemos, então, a gentileza da entrevista e por o senhor ter aberto um espacinho na agenda. Veneziano Vital do Rego, primeiro vice-presidente do Senado, que disse que Rodrigo Pacheco tem estatura no duplo sentido, hein, senador? Porque dá para ver sentido, verdade. Senador Randolfo Rodrigues ali do lado de Pacheco, chega a fazer assim, né? Do tamanho, quase 2 metros de altura. Somos nós, eu e Randolfo, estatura parelha, né? Somos bem mais baixos do que o presidente Rodrigo, mas ele tem a estatura, acima de tudo, a referência à sua compenetração, à sua formação jurídica, à sua formação democrata. Um grande abraço, Elisa, muito obrigado, lisonjeado pelo convite que vocês me formularam, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço. Bom trabalho pelos próximos 2 anos na mesa diretora. Muito obrigado.